Uma pessoa inteligente tem mais frequentemente experiências subjetivas da sua baixa inteligência e não da sua alta inteligência. Ou seja, alguém inteligente é alguém que percebe as limitações da sua inteligência. Rui Gaspar, professor de Psicologia da Universidade Católica de Lisboa. Carne esperta. Eu sou o Bis, jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Um bom exemplo neste momento até é da atual pandemia por Covid-19, em que nós fomos todos confrontados com uma situação verdadeiramente nova na nossa geração, na nossa sociedade. Uma situação única, vivida, tirando talvez aqueles que se lembram da pandemia de 1919, mas de facto a maioria de nós não se lembra disso, não estávamos cá. E acho que um bom exemplo foi a nossa capacidade de adaptação, e estou a pensar particularmente no período de confinamento, em que vimos muita gente encontrar respostas criativas para tentar lidar com a situação, com as exigências colocadas pela situação, com esta situação negativa, de forma a compensar, por exemplo, a ausência de interação social. Nós, o ser humano é um animal social e, portanto, nós temos muita necessidade de estar com outros, interagir com outros, e foi um ótimo exemplo de inteligência exatamente todas as formas criativas que encontramos para compensar a ausência de interação presencial, a ausência física, com presença, por exemplo, digital, através dos meios que nós temos disponíveis hoje em dia, redes sociais, etc., e até inclusivamente presencial, mas à distância. E estou-me a lembrar das imagens que nós vimos na televisão, pessoas a cantar à janela, que iam cantar para os seus vizinhos e tudo isso. E, portanto, acho que isso é um muito bom exemplo de inteligência a acontecer num momento atual, num sentido de compensar algo que de alguma forma estava ausente. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Bom, aqui eu daria o mesmo exemplo, já que estamos a falar de pandemia, mas um exemplo contrário de ausência de inteligência ou de baixa inteligência. Não é preciso muita inteligência para perceber que as máscaras são uma excelente solução de saúde pública, desde bem usadas, claro, e o uso de máscaras é uma questão que tem a ver com saúde pública, não é uma questão política, e não podemos dizer quem usa máscaras é de esquerda, quem não usa é de direita. E, portanto, este é o discurso que se está a colocar nos Estados Unidos e até noutros países, e mostra uma grande falta de inteligência porque estamos a colocar objetivos políticos à frente de objetivos de sobrevivência da nossa espécie. Já agora, isto também é notório, outro exemplo seria, ao longo da história, nós temos uma grande dificuldade em aprender com os erros da humanidade, em aprender, e estou a pensar no caso das guerras infindáveis que já tivemos, porque de facto muitas vezes não somos tão inteligentes como nós gostaríamos de pensar que somos mais uma espécie de mariposa que anda ali, ou borboleta, seja o que for, que anda ali à volta de uma chama e atraída pela chama, sem conseguir controlar isto, e acaba por se queimar. E nós somos um bocadinho assim, e isso demonstra uma falta de inteligência humana, de não aprendermos com erros, não aprendermos com situações passadas, e nós temos aqui o caso de 1918, a gripe espanhola, poderia ter servido como um grande exemplo para aplicarmos hoje em dia, e esquecemos, enquanto humanidade, todos esses ensinamentos que retiramos na altura. 3. Definição de inteligência. Eu vejo a inteligência muito em termos de potencial adaptativo, ou seja, para mim é uma capacidade que não é só individual, é individual e coletiva do ser humano, de conseguir adaptar-se às exigências que são colocadas, quer à sua sobrevivência física, quer à sua sobrevivência psicológica, ou mesmo sobrevivência social. E, portanto, a inteligência aqui eu defino-a como um potencial adaptativo, não só de nós próprios, mas em sociedade, de conseguirmos sobreviver, e aqui o sobreviver também pode ser em termos psicológicos, voltando à sobrevivência psicológica, o ter, por exemplo, inteligência emocional que nos permite navegar na sociedade, no nosso local de trabalho, ajuda-nos a perceber como é que podemos gerir relações interpessoais, relações com as outras pessoas,
e nós temos que ter uma inteligência emocional muito grande para conseguir sobreviver em sociedade, dentro dos grupos, evitar conflitos, promover boas relações, bons laços, e é de facto uma capacidade essencial ao ser humano, mas do ponto de vista do potencial adaptativo. A nível de recrutamento, seleção, em muitas áreas, nós valorizamos muito a inteligência, mas isso acontece porque nós cometemos um grande erro em sociedade, que é considerar que inteligência é a mesma coisa que conhecimento. E, portanto, uma pessoa que conheça muito sobre alguma coisa, sobre um determinado tema, é uma pessoa muito inteligente. E, portanto, se eu estou a recrutar alguém para um determinado local de trabalho, uma área profissional que trabalha com um conjunto de temas, eu quero uma pessoa que saiba muito sobre esses temas, tenha muito conhecimento. E, portanto, nós, como fazemos este paralelo entre inteligência e conhecimento, acabamos por valorizar muito a inteligência, achando que a inteligência é conhecimento. E depois, na prática, o que acontece é essa pessoa, uma pessoa hipotética, que consideramos muito inteligente no recrutamento, nas entrevistas de recrutamento que fazemos, e depois, na primeira semana de trabalho, percebemos que está a gerar imensos conflitos dentro da equipa onde foi inserida, porque lhe faltou inteligência emocional. Essa parte não foi avaliada nas entrevistas, e considerou-se que, bom, esta pessoa sabe imenso sobre este assunto, é a pessoa ideal para este cargo, e de facto só o saber não é suficiente. A componente social da inteligência, de facto, coloca-nos ainda mais exigências, porque nós temos que avaliar um conjunto maior de variáveis e mais complexas ainda, um conjunto de informação muito maior do que em aspectos de tarefas que são tarefas meramente individuais, como fazer cálculos matemáticos, ou seja, esse tipo de tarefas. Claro que são tarefas que exigem inteligência no sentido clássico, como nós a definíamos, não é? Muito aliado ao conhecimento que a pessoa tem, as capacidades numéricas, etc. Mas quando passamos para um nível mais social, portanto, eu não lhe chamaria de tarefas sociais, mas situações sociais em que não só são exigidas um conjunto de competências individuais, mas também competências sociais, e mais uma vez a inteligência emocional aqui como um mote para conseguirmos navegar neste meio social, de facto é um mundo muito mais complexo e, portanto, muito mais exigente, e aí de facto é que se vê, eu diria que aí é que se vê quem é que é verdadeiramente inteligente ou não. Porque uma pessoa que esteja fechada na sua casa ou no seu escritório a fazer um conjunto de cálculos matemáticos, fórmulas matemáticas muito complexas, de nível Nobel da matemática ou da economia, ou seja, do que for, mas quando sai para o mundo real, lá para fora, e interage com outras pessoas, essas competências não valem de nada. E, portanto, é aí que se vê verdadeiramente quem é que é inteligente ou não, quando a pessoa está num meio social em que se percebe que as competências individuais não são suficientes para navegar nesse meio social. Portanto, é aí que se percebe que a inteligência não é só conhecimentos. A inteligência é capacidades, por exemplo, de regulação de emoções, de se colocar no lugar do outro, todas as capacidades que, de uma forma geral, nos permitem adaptar-nos à vida em sociedade e à nossa vida psicológica, e também que nos permitam sobreviver em termos físicos. 4. Relação entre inteligência e conhecimento. Eu diria que o conhecimento é algo que é, de alguma forma, uma vantagem, é algo que é necessário nós termos para ter elevada inteligência, chamemos assim, mas não é suficiente. Nós precisamos de outras coisas, por exemplo, a capacidade de observarmos e analisarmos, vamos chamar-lhe o meio interno e o meio externo, ou seja, de uma forma mais simples, de conseguirmos observar-nos a nós próprios e observar o que é que está a passar no ambiente à nossa volta. Portanto, olharmos para dentro e percebermos o que é que estamos a sentir, olharmos para fora e perceber o que é que os outros estão a sentir. Portanto, isso são bastante importantes e não basta eu conhecer e saber quantas emoções diferentes alguém pode expressar ou não, porque se eu não conseguir identificar essas emoções, portanto, eu posso saber que há alegria, há tristeza, sei as emoções todas que um ser humano pode ter, mas se eu não conseguir avaliar essas emoções noutra pessoa,
então isso não serve de nada, esse conhecimento. E, portanto, de facto, o conhecimento é importante, mas não é suficiente para nós sermos inteligentes. Em contrapartida, a experiência, eu diria que a experiência é bastante importante no desenvolvimento da inteligência e aí, de facto, é das condições mais importantes, mais até do que o conhecimento, porque é um conhecimento mais procedimental, mais o conhecimento de como é que nós nos devemos comportar em certas situações, por exemplo. Não é saber as emoções que as pessoas podem ter ou não, mas, por exemplo, o que é que eu devo fazer se alguém estiver triste à minha frente. Portanto, mais importante do que o conhecimento e perceber se a pessoa está triste ou não é o que é que eu devo fazer enquanto ser humano se outra pessoa estiver triste, ou alegre, ou outra emoção. Dando aqui um exemplo da minha área, portanto, da área de psicologia, eu diria que um profissional da psicologia, um profissional inteligente, não é aquele que tenha muito conhecimento sobre psicologia. É aquele que pega nesse conhecimento e consegue aplicá-lo a diferentes situações, até situações que se calhar nem sequer aprendeu no curso, novas situações, novas pessoas, novas características dessas pessoas que não foram estudadas e aplicar esse conhecimento de uma forma a que consiga resolver um problema de uma pessoa, um problema da sociedade, um problema do mundo, aplicando esse conhecimento. E, portanto, eu aqui identifico a inteligência não como conhecimento, mas a capacidade, estamos a falar a nível profissional, portanto, não como conhecimento, mas como capacidade de aplicar esse conhecimento e adaptá-lo e fazer alterações até ir buscar novos conhecimentos até a outras áreas, portanto, aqui a importância também da interdisciplinaridade, do profissional com elevada inteligência é alguém que também não se fecha no seu conhecimento e vai buscar conhecimentos a outras áreas e tenta de alguma forma aplicá-los de um ponto de vista da sua área de conhecimento, naturalmente, mas aplicá-los à resolução daquele problema. Portanto, até porque essa pessoa vai ser inteligente para perceber que o conhecimento que tem não é suficiente e tem que ir buscá-lo ao outro lado para conseguir aplicá-lo na resolução do problema que tem à sua frente. 5. Relação entre inteligência e experiência. Não selecionaria alguém que tem conhecimentos elevados, necessariamente, só por si, ou alguém também com uma experiência de muitos anos, porque a experiência também é aqui de alguma forma uma faca de dois gumes. A pessoa é muito experiente, já passou por muitas vezes por aquelas situações e como responder a essas situações, mas a experiência também nos pode dar formas rígidas de responder às situações. Se eu já usei isto muitas vezes no passado, vou voltar a usar. Vou usar esta fórmula muitas e muitas vezes. Eu não diria que isso é necessariamente bom. Eu diria que alguém com muita experiência é alguém que também percebe que houve situações no passado que resultaram e, portanto, eu poderia aplicar esta solução, mas também tenho que ter competência para perceber que nem sempre será necessariamente assim. Ou seja, resultou muitas vezes no passado, mas isso não é garantia a 100% que resolve sempre no futuro. 6. Relação entre inteligência e emoções. Eu diria que não há cognição sem emoção. Portanto, as emoções permitem, por exemplo, percebermos como nos estamos a sentir ou como outra pessoa se está a sentir e ajudam a perceber, diria eu, qual é o melhor caminho para nós chegarmos à melhor decisão ou à melhor resposta numa determinada situação. Portanto, eu veria aqui emoções como uma espécie de guias para a nossa inteligência, para dizer se estamos a ir no bom caminho ou não estamos, se esta decisão é uma boa decisão ou não é, porque se eu racionalmente eu disser esta é a melhor solução possível, porque parece-me lógica, com base nos factos que eu tenho à minha frente, mas há qualquer coisa ali que não bate certo. Estou a sentir que aquilo não é... Há qualquer coisa aqui que não é bem isto, se calhar não devia decidir, porque também entra aqui o aspecto da intuição e das nossas avaliações afetivas para tentar perceber que se calhar aquilo que nos parece lógico, a emoção está-nos a dizer se calhar essa lógica não vai correr bem. E se calhar temos que procurar aqui outro caminho e é nesse sentido que eu estava a dizer que é um pouco guia para a nossa inteligência, porque está aqui a chamar-nos a atenção, a dizer pensa, mas não penses demasiado,
Aliás, muitas vezes até decisões emocionais até podem levar a melhores decisões do que uma decisão simplesmente, puramente racional. Espero eu que muito rapidamente, nas próximas dezenas de anos, se perceba que não há emoção sem razão, não há racionalidade sem emotividade, porque estas duas coisas devem e podem trabalhar em conjunto. Estes dois elementos da nossa vida psicológica e vida social devem e podem trabalhar em conjunto. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Uma pessoa inteligente tem mais frequentemente experiências subjetivas da sua baixa inteligência e não da sua alta inteligência. Ou seja, alguém inteligente é alguém que percebe as limitações da sua inteligência. E, portanto, a experiência subjetiva da própria inteligência é exatamente quando constata isso. O que faço nas situações em que estou a perceber que naquele momento não consigo mais do que aquilo, não consigo decidir ou não consigo resolver aquele problema, é dormir sobre o assunto. É parar naquele momento, não pensar mais. Aliás, até há vários estudos que mostram que ao dormirmos o nosso cérebro não para. O nosso cérebro continua a organizar a informação, continua a fazer relações entre a informação e o conhecimento que adquirimos. E por vezes, e há muitos estudos que mostram isto também, que melhores decisões feitas depois de uma boa noite de sono, em que não pensamos mais no assunto. Eu próprio dou esse tipo de conselhos aos meus alunos: não façam diretas a estudar no dia antes do teste. Estudem até uma certa hora e depois vão dormir, porque o dormir é importantíssimo para consolidar, em termos de memória, em termos de integração dos conhecimentos, tudo aquilo que estiveram a estudar. Portanto, tem muito mais a ganhar se não estudarem mais 6 horas, por exemplo, e dormirem essas 6 horas. 8. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? Eu aqui voltaria à definição da inteligência que dei no início, enquanto capacidade ou potencial de adaptação. E eu não acredito que somos mais inteligentes que os animais, no sentido do conhecimento, definir a inteligência enquanto conhecimento. Somos melhores, enquanto espécie humana, a adaptar-nos à diversidade enquanto espécie, comparado com outros animais. Portanto, há também animais muito bons a fazer isso, nomeadamente o exemplo dos golfinhos como animal social também acaba por ser um bom exemplo de animal inteligente, mas nós somos mais inteligentes ainda do que qualquer outra espécie, exatamente porque simplesmente nos adaptamos melhor enquanto grupo. Claro que isso não significa que depois individualmente não haja dentro da espécie alguns indivíduos que eventualmente até sejam menos inteligentes do que alguns animais, mas não vamos falar aqui de Donald Trump, mas seria um exemplo disso, exatamente. Portanto, de facto, a inteligência aqui, o que diferencia dos animais é de facto a nossa capacidade e o potencial de adaptação. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. Nós somos um misto de ambas, de contribuições inatas, contribuições adquiridas. Apesar de há muitos anos atrás nós achávamos, e em termos do conhecimento da psicologia, e até bem pouco tempo, há poucas décadas, não é assim tão longe no tempo, achávamos que nós nascíamos uma tábua rasa, como era dito muitas vezes, à nascença nascíamos como se fosse uma tábua rasa, sem nada escrito nessa tábua, nada cravado nessa tábua, e depois vamos acrescentando experiências que nos vão moldando, mais uns riscos nessa tábua, mais uns desenhos, umas ranhuras nessa tábua ao longo do tempo. E de facto essa é a minha visão, não poderia ser de outra forma, porque é assim que também a psicologia define, que somos um misto de inato e adquirido. Mas não deixa de ser interessante que nos últimos anos, nas últimas décadas, tem-se mostrado cada vez mais que também não nascemos assim tão inatos ou tão tábua rasa. E há muita investigação feita com bebés, por exemplo, que mostra que nós já nascemos com capacidades muito avançadas. Por exemplo, de leitura de emoções na face, de reconhecimento de faces, reconhecimento de emoções, todo um conjunto de capacidades que há muitos anos atrás nós pensávamos que o bebé era simplesmente um animal quase amorfo, que não nascia ali e que só reagia a estímulos, e não é bem assim. Parece que, segundo o conhecimento mais recente, que nós já vemos equipados com um conjunto de contribuições adquiridas já à nascença,
mas aqui adquiridas de forma, pronto, epigenética, enquanto a evolução da sociedade e, portanto, não partimos completamente do zero, temos muita coisa já à partida que depois vamos acrescentando. 10. Qual é a importância do corpo? O corpo, no fundo, eu vejo como o nosso sistema sensorial e, portanto, receptor de informação sobre o meio envolvente, também sobre o meio interno, o que estamos ou não sentindo num determinado momento. Se sentimos o nosso coração bater mais rápido quando estamos perto de alguém, isto poderá, essa sensação, levar essa informação para o nosso cérebro, pode levar à conclusão de que se calhar gosto desta pessoa, se calhar esta pessoa entusiasma-me, gosto de estar com esta pessoa e, portanto, nós não conseguimos, sem o corpo isto não seria possível, portanto, não conseguiríamos receber informação e, portanto, aqui a inteligência, voltando à questão da inteligência, não há inteligência sem corpo, porque de outra forma, como é que nós nos adaptamos ao meio externo se não recebemos informação sobre esse meio externo? Se não tivermos estes sensores e, portanto, inevitavelmente tem que haver aqui o hardware, que é o corpo, é importante para que o software, que é a inteligência e o processamento da informação associado, funcione. Portanto, as duas coisas estão intimamente ligadas. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Alguém que é inteligente é alguém que não tentará mostrar que é inteligente. E, portanto, quem tentar mostrar que é inteligente ou provar que é inteligente só pode estar a fingir. Da parte de um eleitorado político, e vendo um político a tentar parecer inteligente, a forma de perceber que a pessoa é inteligente é a pessoa não falar sobre isso. Porque, por exemplo, estou-me a lembrar do presidente Trump. Trump, muitas vezes, diz explicitamente: eu sou a pessoa mais inteligente que vocês conhecem. 12. Qual o humano mais inteligente que conhece? Aqui, tendo em conta a minha definição de inteligência enquanto potencial, a minha, que não é só a minha, muita gente, de potencial adaptativo, não poderia escolher outro humano ou humanos que não aqueles que saíram do continente africano para navegar nas águas turbulentas que os levaram ao continente e, portanto, no fundo, aqueles primeiros exploradores na espécie humana, antes de ainda sermos Homo sapiens sapiens, que de facto decidiram sair da sua zona de conforto, de enfrentar todo um desconhecido, de se adaptarem de facto e perceberem que o sítio onde estavam já não lhes permitia crescer mais ou desenvolverem-se mais enquanto espécie, já não era suficiente aqueles recursos que tinham ali para conseguir desenvolverem-se e florescerem enquanto espécie. Portanto, terem tido essa capacidade de perceber temos que sair daqui, temos que ir para outro lado, e outro lado que não sabemos onde é, que é um desconhecido. Isso, para mim, é um sinal muito claro, se calhar dos primeiros sinais da inteligência humana, exatamente a saída da espécie humana do continente africano. Se calhar exemplos mais recentes, e aqui também, enquanto pai, permita-me dar um exemplo mais pessoal, e vejo isso no meu filho, mas também em muitas crianças, às vezes dou por mim a pensar como é que é possível uma criança tão pequena estar a conseguir perceber ou estar a conseguir compreender isto ou aquilo, por exemplo, em termos de relações humanas, perceber exatamente o que é que está acontecendo naquela situação, quando se calhar muitos adultos nem sequer estão a perceber ou a apanhar, de forma simples, não estão a apanhar nada do que se está a passar. E, portanto, eu aqui também diria que o ser humano mais inteligente que conheço, se calhar até são as crianças neste momento da nossa volta. Claro que depois, à medida que vão crescendo, a inteligência se calhar vai-se perdendo em alguns, mas efetivamente as crianças são animais extremamente inteligentes e é interessantíssimo ver a forma como respondem a situações novas. Claro que naturalmente os pais podem aqui contribuir para o desenvolvimento dessa inteligência e de certeza que contribuem, mas mais do que os pais são as situações com que elas vão confrontando, desde pequenas, no infantário, na creche, quando têm que resolver situações. E isso, de facto, é que te leva a que desenvolvam muita da sua inteligência.
por mais que tenham pais inteligentes, aliás, temos muitos exemplos, se fosse assim, se os pais tivessem uma grande influência na inteligência dos filhos, então todos os nobres teriam filhos nobres também, e as coisas não funcionam dessa forma. 13. Como varia a inteligência de humano para humano? Varia consoante o grau em que nós somos capazes de nos adaptar às exigências que enfrentamos, às alterações no nosso meio externo. Na atual pandemia, diria que as pessoas mais bem-sucedidas foram aquelas que muito rapidamente perceberam que estávamos numa nova realidade, um novo normal. E, acima de tudo, a maior inteligência é percebermos que, de facto, já não estamos no que estávamos antes, já não é normal, é um novo normal, e adaptarmos a esse novo normal e mudarmos os nossos comportamentos, a nossa forma de pensar em relação a isso. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? De forma natural, diria errar muito, resolver problemas, errar. Treinar, também se treina a inteligência, e o treinar aqui também é nestas, por exemplo, na capacidade de resolver problemas, tentar encontrar soluções criativas para caminhos diferentes daqueles que inicialmente, ou que são os mais seguidos. Aliás, os grandes exemplos de inteligência na humanidade, pessoas inteligentes, são exatamente pessoas que, de forma simples, pensaram fora da caixa e que de facto, e isso é algo que nós podemos treinar, não é necessariamente inato, nós podemos treinar-nos a nós próprios, tentar melhorar a nossa competência de resolução de problemas, tentando pensar fora da caixa. E isso pode ser treinado. Nós podemos ir treinando isto nas pessoas. Claro que isto é a forma mais natural de desenvolver a inteligência, porque também, cada vez mais, hoje em dia, existem novas tecnologias que também pretendem aumentar a inteligência de forma mais artificial. Por exemplo, coisas desta estimulação intracraniana, substâncias que são injetáveis para melhoramento cognitivo, ou até edição genética, portanto, fazer a potenciação do ser humano, o melhoramento humano através da alteração de genes em nós próprios. Portanto, tudo isso, vê-se muito isso cada vez mais hoje em dia, o chamado body hacking, no fundo, hackear os nossos corpos, perdoem-me a expressão, para tentar melhorá-los de alguma forma. Se calhar no futuro isto pode ser o caminho para aumentar a inteligência. 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? Irrita-me profundamente na inteligência artificial chamar-lhe inteligência, porque não é inteligência. Muitas das vezes, quando estamos a falar de inteligência artificial, estamos na realidade a falar de processamento não biológico ou artificial da informação. Mas isto também, pronto, se calhar esta distinção do biológico e não biológico também é apenas algo dos dias de hoje, não é? do nosso presente. Se calhar no futuro eu não posso falar em processamento biológico ou processamento artificial, porque se calhar vamos todos nós ser sistemas integrados biológicos e tecnológicos ao mesmo tempo, até porque já percebemos que o processamento biológico é mais avançado do que qualquer computador que exista hoje em dia, não é? Portanto, a capacidade de computação dos sistemas biológicos, dos neurónios, é muito maior do que qualquer computador que existe hoje em dia. Diz-se muitas vezes, como exemplo de inteligência artificial, aqueles sistemas como o Deep Blue, como foi famoso há uns anos, que jogava xadrez com o Kasparov e esse tipo de sistemas. E, portanto, assume-se que, ok, nós temos inteligência artificial porque já temos um computador a ganhar ao xadrez a um campeão de xadrez. Ok, mas isso não significa que seja inteligente. Por exemplo, imaginemos que o jogador de xadrez que está a jogar com o computador de repente rouba 2 peças do tabuleiro e esconde as peças. O que é que o computador faz? Porque isso não está dentro das regras. Não pode fazer nada, não consegue adaptar-se a esta alteração porque não está prevista na lista das várias possibilidades todas de movimentos, não está prevista uma opção que diz roubo de peças. E um ser humano inteligente saberia exatamente o que fazer e conseguir lidar com a situação. Um computador não consegue, porque não é inteligente. Lá está. 16. Impacto positivo da inteligência artificial. Eu diria que o impacto positivo da inteligência artificial é porque nos obriga,
no bom sentido, claro, a pensar e a tentar compreender melhor a inteligência natural. O desenvolvimento que tem havido na inteligência artificial e nos sistemas de computação leva-nos a pensar também que o sistema biológico é o sistema mais avançado que existe neste momento, tirando eventualmente alguns testes que estejam a fazer com outros sistemas, mas de facto é o sistema mais avançado que temos e só nos leva a lembrar quão bom é o ser humano a processar a informação, quão bom é o nosso cérebro, e isso é graças à inteligência artificial. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. A outra face da moeda do impacto positivo da inteligência artificial é que corremos o risco, ao falar tanto de inteligência artificial, que nos esquecemos da inteligência natural. Nos leva a desistir de pensar ou até de tentar compreender melhor a inteligência natural, com base num processamento mais biológico. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. Em 2050, se calhar mais 2100, porque nós tendemos a achar que, neste caso 2050, daqui a 30 anos, que já vamos andar em carros voadores, e se há exemplos na humanidade, é que aquelas coisas que nós prevíamos tudo para o ano 2000, que andávamos todos a andar em carros voadores, etc., saiu tudo furado. Portanto, eu diria, não em 2050, mas se calhar 2100, 2150, até mais do que isso, mas eu não vejo esta distinção a acontecer entre a inteligência natural e artificial em 2150, como existe hoje em dia, porque de facto a tendência à partida será que haja um híbrido orgânico e não orgânico, portanto nós passaremos a ser um misto de tecnologia e de orgânico. Claro que haverá sempre, como em tudo na história da humanidade, haverá de haver pessoas que vão contra isso e haverá de haver grupos de pessoas, se calhar até grupos organizados ou até religiosos, eventualmente, em que vão praticar a doutrina de não haver intervenções tecnológicas no seu corpo. Certeza que haverá, porque a história da humanidade mostra isso e hoje em dia há isso. Há grupos sociais que não permitem certas intervenções tecnológicas ou médicas, terapêuticas. Portanto, eu acredito que alguns no futuro continuarão a haver pessoas exclusivamente com inteligência natural que vão recusar qualquer tipo de manipulação ou intervenção tecnológica no seu corpo e na sua mente, mas também haverá pessoas, e diria que a maioria no futuro será um híbrido entre processamento orgânico e não orgânico, sendo que o não orgânico servirá para melhorar e potenciar aquilo que é orgânico, que já é bastante bom, mas que poderá ainda ser mais potenciado. 19. O que tem os humanos para além da inteligência? Os humanos têm vida, e aqui vida, para além da inteligência, não é vida no sentido biológico, mas sim vida que é algo que os computadores, sistemas de inteligência artificial nunca irão ter. Uma vida em termos de experiências únicas que nos definem, para o bem e para o mal, enquanto seres humanos. Não é vida biológica, mas sim casarmos, chorarmos, morrermos, portanto, todas as componentes que fazem parte da vida humana e que nos definem enquanto espécie humana, a inteligência artificial nunca irá ter, nem os computadores e afins. 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram. Eu diria boa sorte. A vossa vida não vai ser fácil. Cada vez mais as sociedades são confrontadas com exigências, como é o caso das alterações climáticas, e, portanto, vai testar a vossa inteligência humana ao máximo, mas vocês serão capazes, desde que permaneçam juntos e exista uma inteligência coletiva e não apenas individual para lidar com essa adversidade. 21. O que me recomenda para vos perceber melhor? Tente viver. Vai ver que não se vai arrepender. Venha para o pé de nós, venha viver connosco, interaja em sociedade com outros e de certeza que aí nos vai perceber melhor. 22. Para terminar, gostaria de me perguntar alguma coisa? Gostaria que me ajudasse a perceber algo que me questiono muitas e muitas vezes desde que me lembro de ter uma mente. Porque é que a história humana, por vezes, ou muitas vezes, tragicamente se repete? O mundo inteiro teria sido destruído se a compaixão não cessasse a raiva. Sêneca. Muito bem. Terminei as perguntas. Muito obrigado.